Bom, meu nome é Ganga Kemba, bruxo Diego de Padilha. Sou em Ganga de Quimbanda, bruxo luciferiano. E hoje eu vou separar uma coisa da outra, né? Vamos falar um pouco sobre o que são os Daimons da Goécia versus Exu e Pombogira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, no Instagram, eu acho, do Baba Mário Filho, ele é quimbandeiro, e aí ele estava comentando uma situação que realmente nas quimbandas atuais, né, você vê isso de uma forma muito comum. Qual que é a situação mais comum? A situação em que as pessoas não sabem separar Exu de Daimons da Goécia. Eles não sabem separar uma coisa da outra. E isso aconteceu lá na década de 40, década de 50, onde alguns autores, né, tentaram transformar a quimbanda meio que, digamos assim, num culto esotérico, né? Meio que um culto esotérico. Por que um culto esotérico? Porque você vai pegar alguns livros antigos como o de Lourenço Braga ou mesmo de Aloysio Fontenelle, né? Aloysio Fontenelle, aonde ele tenta fazer uma alusão, né? Fazer uma fusão entre alguns Exus, né, da Quimbanda com os Daimons da Goécia. E aí vamos lá. Existem algumas coisas totalmente diferentes. Por que existe uma coisa diferente? Primeiro, que Daimons da Goécia, você faz a evocação de seres não nascidos. Ou seja, os Daimons que são estão mencionados no Lemegeton, na Clavícula de Salomão, ou mesmo no Grimorium Verum, né? São espíritos de não nascidos. São espíritos que nunca tiveram vida terrena, nunca tiveram encarnação, nunca tiveram vivência com seres humanos, né? Ou podemos intitular os antigos deuses. Eram deuses antigos. Já o caso de Exu e Pombogira são espíritos de poderosos mortos. Ou seja, a grande maioria de Exus e Pombogiras são espíritos que tiveram encarnação terrena, ou seja, tiveram vivência terrena, foram para os planos espirituais e de alguma forma hoje estão em processo de divinização. Eles não são divindades, não são deuses. Eles estão em processo de divinização. Então daí já temos uma grande diferença. Porque Daimons, os seres que são incorporados na Goécia, mas não incorporados no sentido de que a pessoa irá incorporar esses espíritos. Não. Você vai apenas fazer o que nós chamamos de magia cerimonial. Onde nessa magia cerimonial você vai fazer uma cerimônia, fazer ofertas para esses espíritos e ali trocar o que nós chamamos de benesses. Ou seja, você vai fazer um ritual, uma magia cerimonial. Nessa magia cerimonial você ali vai poder, né, em troca das oferendas, você pedir algumas benesses a seu favor ou a favor de outras pessoas. No caso de Exu e Pombogira, existe sim a magia cerimonial, até porque, querendo ou não, todo o sacrifício, toda a ritualística em torno de Exu e Pombogira, querendo ou não, é uma cerimônia, né? Ou seja, as pessoas hoje em dia acham que simplesmente você chega lá, coloca um padê para Exu e Pombogira e pronto, está resolvido. Não, você tem uma cerimônia por detrás disso, né? Que é o que? Muitas das vezes você cantar pontos de demanda. Então, querendo ou não, você vai fazer um ritual para Exu e Pombogira. Você vai fazer um ritual para Exu e Pombogira. Não nos mesmos moldes que se faz na Goécia, mas, entre aspas, também é uma cerimônia. Também é uma cerimônia, né? E aí, eu fico vendo algumas pessoas que não sabem separar Exu, Pombogira de Daimons, e aí tenta colocar uma coisa na outra, falar não, Exu e Pombogira e os Daimons da Goécia é a mesma coisa. Ou a gente escuta muito, né, pessoas falando que estão incorporando Lúcifer, que estão incorporando Beelzebub, que estão incorporando Astarote, que estão incorporando outros seres, e aí eu falo, não,
não existe a incorporação desses seres. O que mais ou menos pode acontecer é o transe. É o transe, né? Sim, já aconteceu isso algumas vezes comigo. Enquanto eu estou, antes mesmo, né? Antes mesmo de fazer, e eu faço magia cerimonial, né? Eu pratico magia cerimonial, faço a evocação de alguns daimons, inclusive faço alguns rituais para clientes com alguns daimons, como por exemplo Paimon, Valnek, Baal, Zebut e até mesmo com o próprio Lúcifer, né? Então eu pelo menos eu trabalho Mamon, então eu trabalho com esses daimons. Porém esses daimons aos quais eu trabalho é na magia cerimonial, né? O que chamamos atualmente de Goécia luciferiana, que é a ritualística cerimonial. Faz uma ritualística, faz a oferenda para esses daimons, né? Faz a evocação e invocação desses daimons, faz algumas oferendas e ali você tem a troca de benesses. Você tem ali a troca de benesses. Já a questão de Exu e Pombogira tem um outro significado, uma outra contrapartida, uma outra forma de se trabalhar. Então, quando a gente fala sobre trabalhos de alta magia, nós estamos falando em específico trabalhos com deuses, em específico daimons, né? Agora, quando nós falamos de baixa magia, sim, adentramos a questão de Exu e Pombogira. Não só a questão de Exu e Pombogira, mas tem outras culturas, como por exemplo no Palo Mayombe, no voodoo haitiano. Então toda invocação, toda vez que você invoca um espírito de um poderoso morto, seja de qualquer que seja a cultura, mas você está fazendo a invocação de um poderoso morto, no caso Exu, Pombogira, Caboclo de Umbanda, Preto Velho, né? Tudo que faz alusão ou invocação de um morto é baixa magia. Já quando nós fazemos a evocação e invocação de um ser da Goécia, que é um ser não nascido e que anteriormente foi uma divindade, né? E sim, foi demonizada pela Igreja Católica, né? Foi transformada em um demônio pela Igreja Católica. Na Goécia, cultos, tem muitas egrégoras que cultuam outros deuses, como por exemplo no panteão grego, no panteão romano. Então toda vez que você faz uma evocação de alguma dessas divindades, você está trabalhando com o que nós chamamos de alta magia, né? E Diego, tem como fazer a junção de alta e baixa magia? Existem alguns rituais. Existem alguns rituais que dá para você casar isso, né? Vai dar bom? Não sei. Nunca fiz. Eu sempre fiz as coisas totalmente separadas. Ou seja, quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, vou fazer a invocação de Asmodeus. Vou fazer uma evocação de Asmodeus, onde ali um cliente me pede uma determinada situação e eu peço isso para Asmodeus. Ou seja, eu faço a intermediação entre o cliente e Asmodeus, né? O cliente quer, por exemplo, eu quero trabalho de luxúria, né? Quero ficar mais atrativo, quero ter mais, né, atratividade, quero ser mais benquisto, quero ser, né, digamos assim, mais atrativo no cunho sexual, né? Então é feita uma evocação, é feita uma cerimônia, é feita a entrega de algumas oferendas e ali é pedido para Asmodeus que beneficie esse cliente com essa questão da luxúria, né? Diego, dá para fazer isso com Exu e Pombogira? Dá. A gente tem alguns espíritos que trabalham, como a gente diz, no reino da lira. Reino da lira é o reino dos prazeres, ou também considerado o reino da luxúria. Então você vai ter alguns espíritos, como por exemplo, Exu Lúcifer, Zé Pilintra, Rainha do Inferno e por aí vai. Então são espíritos específicos daquele reino, o reino da lira, em que você vai fazer algumas oferendas também, vai fazer algumas ritualísticas para que aquele espírito de alguma forma beneficie o meu cliente. Então você viu que a forma de se pedir ou a forma de trabalhar tem o mesmo objetivo. Tem o mesmo objetivo, porém não é a mesma coisa. A ritualística é diferente.
A ritualística que nós fazemos para Exu e Pombogira é totalmente diferente da ritualística que nós fazemos para os Daimons da Goécia. Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas quimbandas luciferianas, né, principalmente as luciferianas, que fazem essa junção de Exu e Pombogira, você praticamente vai ficar meio que bitolado, falar assim, mas como fazer essas coisas? E sim, gente, alguns quimbandeiros, né, perderam a noção do perigo. Por que perderam a noção do perigo? Porque, cara, não tem como você trabalhar com duas forças ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, eu não trabalho dessa forma. Tem gente que trabalha. Eu não trabalho dessa forma, né? Quando eu vou fazer rituais na alta magia, para os Daimons, eu vou fazer com eles. Então eu tenho um altar preparado para isso, oferendas, tudo que vai ser utilizado especificamente para fazer o ritual, para fazer a invocação desses Daimons, né? E aí você tem Exu e Pombogira, onde muitas das vezes você vai ter outra ritualística. O objetivo é o mesmo? Sim, o objetivo é o mesmo. Porém, as ritualísticas são diferentes e são separadas. As ritualísticas são diferentes e são separadas. Então, assim, o que eu mais vejo na plataforma, não só aqui como em outras, é que as pessoas não entenderam ainda e aí acham que é tudo igual. Acha que você fazer a mesma invocação, ou seja, você trabalhar com Exu e Pombogira e trabalhar com Daimons é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiro, já estamos começando pelo caminho errado. Como assim pelo caminho errado? Quando trabalhamos com Exu e Pombogira, nós estamos trabalhando na baixa magia. Então, ou seja, qualquer invocação de algum morto, de algum espírito de morto, né? Porque querendo ou não, Exu e Pombogira é um espírito de morto, né? Tiveram vida terrena e hoje estão em processo de divinização, diferente dos Daimons que já são divindades. Apesar delas serem demonizadas, foram demonizadas pela igreja, né? Elas continuam sendo divindades. Se você for pegar, por exemplo, Baal ou Baal Zebut, ele era uma divindade da Suméria, né? Dos antigos cananeus. Se você for pegar outras divindades, como por exemplo Astarote, também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Então, as pessoas precisam entender isso. Separar as coisas. Não dá para você fazer rituais com Exu e Pombogira e ao mesmo tempo você fazer trabalhos com Daimons. Até dá. Em um mesmo ambiente, por exemplo, onde eu estou, por exemplo, aqui na minha sala, né? Eu tenho os meus assentamentos de Exu e Pombogira e tenho também o meu altar luciferiano, onde eu faço a minha ritualística, né? Na alta magia. Diego, mas é possível? Sim, é possível. Só que, mesmo eu estando no mesmo ambiente, eu tenho os meus assentamentos e tenho o meu altar luciferiano, mesmo eu tendo essa mesma, em um mesmo local, esse mesmo contexto, quando eu vou fazer os meus rituais de alta magia, quando eu for fazer os meus rituais de alta magia, o altar vai ser preparado para isso. O altar ele será preparado, será descarregado, passará por ritualísticas de banimentos e por aí vai, para que você consiga fazer um ritual e esse ritual tenha de fato uma eficácia. Então é feito banimentos, é feito ritualísticas, é feito limpezas para que na hora da invocação o bom andamento do ritual aconteça. Já no caso da quimbanda, né, Exu e Pombogira, sim, você vai utilizar, principalmente para quem é iniciado na quimbanda, você vai utilizar o quê? Os assentamentos do seu Exu e da sua Pombogira, aonde ali é feito muitas das vezes até mesmo a sacralização, né, ou seja, dentro da quimbanda. Em muitos casos, ou na grande maioria dos casos, existe o que nós chamamos de sacrifício animal, né, aonde ali você vai fazer toda uma outra ritualística que não é a mesma da Goécia, que não é a mesma para Daimons, e aí você vai fazer essa ritualística para Exu e Pombogira. Então, quando eu vejo pessoas misturando uma coisa na outra, e aí depois a pessoa sai falando, Diego, mas eu não sei o que é uma coisa que é outra. Justamente por causa disso.
Porque as pessoas, além de bagunçar as coisas, não saber separar uma coisa da outra, ainda pega e colocam esses autores, como Aloysio Fontenelle, Lourenço Braga e outros tantos autores que fazem essa maçaroca, que é o que? Misturar uma coisa na outra. Sincretizar Exu e Pombogira com Daimons da Goécia. Sendo que são duas ritualísticas separadas, são duas situações separadas, são dois contextos totalmente separados. Então as pessoas precisam entender que não é porque você está numa quimbanda luciferiana que as ritualísticas são as mesmas. Eu vou falar logo a verdade. Quimbanda luciferiana, a quimbanda luciferiana, que é, podemos dizer que é uma das quimbandas mais novas hoje em dia, toda quimbanda luciferiana ela tem a sua base em uma outra quimbanda. Toda quimbanda luciferiana tem a sua base em uma outra quimbanda, seja ela Nagô, seja ela Xambá, seja ela Malay, seja ela Mussurumim. Então toda quimbanda luciferiana ela tem como base uma outra quimbanda. Ela vem de uma outra quimbanda. Ela é como, digamos assim, uma terceira onda, vamos digamos assim. Por quê? Porque ela se baseia, ela recebe o codinome de quimbanda luciferiana, recebe o nome quimbanda luciferiana, mas ela por si só, ela já tem fundamento de outras quimbandas. Ela já tem o fundamento de outras quimbandas. E aí, as pessoas encaram a quimbanda luciferiana achando que a quimbanda luciferiana é uma quimbanda demoníaca, que trabalha com daimons. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Quimbanda luciferiana é uma quimbanda como qualquer outra quimbanda. A diferença é que a quimbanda luciferiana só recebe esse rótulo, quimbanda luciferiana. É só o rótulo, porém, ela advém de uma outra quimbanda. Ela vem de berço de uma outra quimbanda. Mas ela é uma quimbanda luciferiana. Por quê? Porque o praticante, ou tata, ou mestre daquela quimbanda em específico, daquela vertente de quimbanda em específico, decidiu colocar somente a nomenclatura. Ele só decidiu escolher, é uma quimbanda luciferiana. Não significa que é uma quimbanda trevosa. Não significa que é uma quimbanda do satanás. É simplesmente uma quimbanda que recebe ali um pouco da influência luciferiana. Porque, querendo ou não, o luciferianismo ele não é uma religião. O luciferianismo ela não é uma religião. O luciferianismo nada mais é do que uma filosofia. Então, a quimbanda luciferiana é uma quimbanda como qualquer outra quimbanda que recebe essa nomenclatura. E ali, dentro dessa quimbanda, você trabalha a base da filosofia luciferiana. E aí as pessoas acham que a quimbanda luciferiana é a fusão de quimbanda com daimons da Goécia. E aí faz essa maçaroca toda, faz essa idiotice toda. E sim, eu adivinho de uma quimbanda luciferiana. A minha base da minha casa hoje, por exemplo, hoje eu toco quimbanda Nagô. Hoje eu sou feiticeiro de quimbanda Nagô. Mas eu me iniciei primeiramente numa tradição de quimbanda luciferiana. E por experiência própria, eu entendo o que é uma quimbanda luciferiana. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver dizer que é porque uma quimbanda luciferiana, dentro da quimbanda luciferiana, nós temos Exu misturado com daimons. Isso aí, desculpa, é loucura da cabeça do sacerdote. Loucura da cabeça do sacerdote. Eu, por exemplo, eu sou luciferiano. Sou um feiticeiro de quimbanda Nagô e sou um luciferiano. Significa que por causa disso eu vou cultuar os dois? Até cultuo os dois. Eu faço ritualísticas para os dois. Faço ritualísticas para quimbanda com Exu e Pombogira e faço ritualísticas para a Goétia luciferiana, na Goétia, utilizando o sistema da Goécia luciferiana para daimons. Porém, quando eu vou fazer uma ritualística para quimbanda, é uma ritualística para quimbanda, para Exu e Pombogira. Daimons são separados. Agora, quando eu vou fazer uma ritualística para Goécia luciferiana, utilizando-se a evocação e invocação de daimons, é
uma evocação na alta magia. E aí eu faço isso separado da quimbanda. Beleza, pessoal? Então é só para vocês entenderem, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Goécia é a evocação, e invocação é a prática da magia cerimonial. Prática da magia cerimonial, onde ali se faz a evocação de daimons. E a quimbanda, que é considerada o que nós chamamos de um culto de baixa magia, é a ritualística para Exu e Pombogira. Então é isso, pessoal. Só uma explicação bem breve, né, para desmistificar essa questão de que a quimbanda luciferiana é uma quimbanda demoníaca, ou a quimbanda é algo demoníaco. Não, gente. A quimbanda é o culto a Exu e Pombogira. E já a Goécia é uma outra prática, é uma outra liturgia, é uma outra situação que nada tem a ver com a quimbanda. Beleza? Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E sim, gente, eu sei que de vez em quando eu tô faltando aqui, né, de ficar gravando vídeo aqui no YouTube, mas é porque realmente tá numa correria do caramba aqui em casa, né? A gente faz as gravações do jeito que dá pra gente fazer, hoje mesmo que eu parei para gravar o vídeo, né? Mas eu prometo que agora em 2025 a gente, pelo menos uma ou duas vezes na semana, a gente vai começar a gravar, né, vídeos recorrentes aqui no canal do YouTube. Então, deixa seu like, compartilha o nosso vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude o nosso canal a crescer, beleza? Se você quiser fazer consultas oraculares, trabalhos, rituais na quimbanda, ou também quer fazer rituais na alta magia, entre em contato com a gente. O número de contato ou o link do nosso WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, sucesso, fui!